Dois grandes campeões subindo na tabela do Brasileirão. São Paulo, Vasco. O São Paulo dá a volta por cima depois de perder o craque Raí. O Vasco tenta superar a ausência de Pedrinho. São Paulo e Vasco, vai começar o show de bola ao vivo na tela da Globo. Está começando mais uma rodada de emoções, grandes lances, Campeonato Brasileiro de 1998 aqui no Morumbi. Tem São Paulo e Vasco, 3 títulos brasileiros para cada lado. O São Paulo bicampeão mundial, o Vasco a caminho de tentar pela primeira vez ser campeão do mundo interclubes. E os dois times buscando afirmação no Campeonato Brasileiro. O São Paulo já com 11 jogos, o Vasco com apenas 8. Os dois ainda estão fora da relação dos 8 primeiros classificados, mas tem tempo para buscar o seu espaço e tentar passar para a próxima fase do campeonato. Os dois times já em campo, os capitães Márcio Santos e Mauro Galvão conversando com o árbitro. E a gente vai começar a viver a emoção de São Paulo e Vasco. Roberto Tomé, São Paulo está precisando engrenar uma marcha aí de recuperação e ascensão no Campeonato Brasileiro. Novidades no São Paulo nas duas laterais. Fábio Aurélio substitui Serginho, que está suspenso, e Zé Carlos, da seleção brasileira, volta a ter uma chance. Kleber. Com essas mudanças, o técnico Nelsinho Batista escala sim o time do São Paulo para enfrentar o Vasco da Gama esta tarde de sol aqui em São Paulo. Rogério no gol 1, Zé Carlos 2, Capitão aparecendo improvisado como zagueiro 3, Márcio Santos 4 e Fábio Aurélio número 6. O meio-campo tem Alexandre, da seleção de Luxemburgo, número 5, Sidney 8, Fabiano, número 7 e Souza com a 11. No ataque, os artilheiros França 9, Dodô, número 10. O Vasco da Gama não está ainda entre os 8, mas está praticamente decolando agora no Campeonato Brasileiro. Regis Rezin. Kleber, o técnico Antônio Lopes mandou o lateral Felipe, que agora é da seleção, jogar também pelo meio-campo. O time do Vasco da Gama está assim escalado pelo técnico Antônio Lopes. O goleiro é Carlos Germano, ele joga com a camisa número 1. Na lateral direita, Maricá 2, depois Odivan 3, Mauro Galvão 4, Felipe 6, Luizinho 5, 7 Nelson, 8 Juninho, 10 Ramon, 9 Luizão, 11 Rogério. Este é o time do Vasco da Gama. O árbitro da partida vem do Rio Grande do Sul e autoriza agora o início do jogo. Apita Vasco e São Paulo, Carlos Eugênio Simon, com José Carlos Oliveira e Marcos Ibanes como os seus assistentes. O jogo já está começando, já está rolando. Numa tarde de muito sol, de bastante calor aqui em São Paulo, aqui no Morumbi. Arnaldo César Coelho, qual é a expectativa para a arbitragem do sempre rápido Carlos Eugênio Simon nesse jogo importante para vascaínos e são paulinos? Quando o Vasco já vai tentando o primeiro ataque aí com o Luizão, ele recebe pela direita, busca o cruzamento, toca mais atrás e a bola vai para fora. E o Simon, Arnaldo? Ô Kleber, o jogo deve ser um jogo muito corrido, conforme começou. E o Simon tem o estilo de apitar em cima do lance. É um árbitro que corre bastante, se coloca bem. O seu estilo, conforme eu disse, é um árbitro que corre bastante. Hoje, com esse calor, é um adversário para o Simon. Mas ele tem categoria, tem experiência, é um árbitro da FIFA e a gente espera que tenha uma boa atuação. Começo de jogo, 0-0, São Paulo e Vasco. Vem o Alexandre atacando. Ele tem o Fábio Aurélio lá pela esquerda, buscava o Souza pelo meio, o corte feito pelo Odivan, outro da seleção brasileira convocado pelo Vanderlei Luxemburgo. Aí o capitão brigando com o Luizão, o toque do capitão para o Márcio Santos. A torcida do São Paulo começa animada, acompanhando o time aqui nos primeiros movimentos, o primeiro minuto e meio do jogo chegando. Paulo Roberto Falcão, são dois times poderosos, o São Paulo ainda vacilando no campeonato e o Vasco entrando agora para valer na competição. São Paulo perdeu muito com a saída do Arraí, que era o seu líder, o jogador que organizava e que dava muita confiança ao seu jogador. Então o São Paulo está buscando aí no substituto e o São Paulo não tem um jogador para isso. O Nelson tenta se defender da maneira que pode. O São Paulo é um time irregular também por isso. O Vasco, que vem com a moral toda, campeão da Libertadores, o time talvez no Brasil hoje mais entrosado, mas vai pegar o São Paulo motivado, vai pegar seu torcedor e já começa a fazer um barulho aí.
Cobrança de falta para o time do São Paulo. Bola para a área do Carlos Germano. Subiu o Odivan. Ela tocou no Dodô. França briga pela bola. E o Felipe sai com ela. Ainda apertado pelo Fabiano. Tem habilidade. O Felipe consegue o toque. Joga para o campo de ataque. A briga de novo entre Luizão e Capitão. Chegou primeiro. Levou a melhor o Capitão. Outro corte do Odivan. Tá com moral. Tá jogando bem. Tá sendo reconhecido no seu futebol. Aí o Márcio Santos tocando com o Zé Carlos. Se ouve ao fundo o Nelsinho Batista, técnico do São Paulo, o Antônio Lopes, técnico do Vasco. Os dois treinadores já estão de pé acompanhando o jogo. Olha, agora gritou o Nelsinho, agora há pouco gritou o Lopes. São os dois técnicos que participam ativamente da partida. Antônio Lopes sempre com a tradicional camisa verde. O toque do Fabiano um pouco mais atrás. Chega no Zé Carlos, do Sidney, a bola do Sidney para o Capitão. Aí a presença do Márcio Santos. São Paulo vai para o campo de ataque, vai saindo no toque, tentou o lance, a finta de corpo. Lá pela esquerda o Dodô, brigou pela bola, insistiu, fez o cruzamento. Tirou na primeira o Luizinho. E aí acalma o time do Vasco com o Maricá, vem buscar o Juninho. A torcida do São Paulo começa o jogo fazendo uma festa danada, procurando empurrar o time paulista para cima do Vasco da Gama. O São Paulo vem de uma vitória no meio de semana contra o Bragantino lá em Bragança, 2-1 de virada. Aí vem Vasco. Ficou no chão e o juiz vai marcar a falta neste lance do Capitão em cima do Ramon. Falta para a equipe do Vasco cobrar, é uma falta perigosa, o Felipe está ajeitando e o Simon já avisou, espera o apito. Nós temos esta tarde um jogo de duas equipes de grande destaque no campeonato, o líder Corinthians enfrentando o ótimo Esporte do Recife, que está em terceiro lugar, a partida é lá em Recife, já estão jogando o Esporte Corinthians e você sabe que gol lá você confere aqui. O Felipe deixou a cobrança da falta para o Juninho, ele parte de pé direito, bateu direto, houve o desvio, gol! O juiz está parando, está marcando um impedimento. Aí a mão erguida do Simon, houve um toque, me pareceu à primeira vista um toque do Fabiano pro gol. O São Paulo saiu reclamando, tanto o Simon quanto o Bandeira ficaram na dúvida. O Rogério está tomando um cartão amarelo, porque antes de qualquer marcação do árbitro, ele já estava correndo para cima do Marcos Ibanhes. Veja aí a cobrança da falta do Juninho, o desvio é feito pelo Fabiano, depois houve um toque. Agora não houve nada, não houve impedimento na cobrança da falta. O jogador do Vasco tocou a bola para o fundo do gol. Podia ter um jogador em posição de impedimento que não influenciava nada, porque a bola entraria. Já começou errando. É o tipo do lance para ver de novo, para explicar outra vez. Olha aí, Arnaldo, parte a bola, tá todo mundo na boa. Veja lá na linha da pequena área, na mesma linha o jogador do Vasco. Então posição normal. Posição absolutamente normal. Depois há o toque do Fabiano e a cabeçada do jogador do Vasco. Aí ele estava adiantado, mas vamos ver esse ataque do Zé Carlos. O São Paulo tenta a resposta. Sai com perigo, a bola desviada. O Carlos Germano é que fez o lance. A gente vai para a cobrança de escanteio. Veja aí o toque. Daqui a pouco vamos ver de novo o lance de impedimento ali. E o Arnaldo vai explicar direitinho o gol que não valeu do Vasco da Gama. Agora vamos para o escanteio. O jogo começa quente no Morumbi. Vem para a cobrança na ponta esquerda o time do São Paulo. Na ponta direita, com o pé esquerdo, bate o Souza. Tentou a cabeçada do Dodô, a bola passou. Kleber, agora com calma, vamos explicar. No momento da cobrança da falta, os jogadores estavam na mesma linha. Mesma linha não é impedimento. O Mauro Galvão, se não me engano, toca de cabeça. Primeiro ela toca, parece que no Fabiano. Não importa. Mas vamos lá. Mauro Galvão toca a bola para dentro do gol. No momento que ele toca a bola para dentro do gol, tem um jogador do Vasco em posição de impedimento. Posição de impedimento não quer dizer que o árbitro tem que punir impedimento. A bola entraria de qualquer maneira, porque foi no ângulo, o Rogério estava sem ação. Portanto, o juiz não precisava. O bandeirinha correu para o centro. Olha, minha única dúvida é o seguinte: se nesse meio. Agora não tem impedimento. Perfeito. Mas vamos até o final o lance, porque agora é o desvio. Se o desvio foi do Fabiano, não há impedimento. Se foi do jogador do Vasco, há. Exatamente, mas a imagem mostra que quem tocou. 0-0, continua o placar. Olha aí, vamos ver de novo, mais uma vez. Tem dois jogadores brigando pela bola.
Depois, talvez, se a gente tiver um outro ângulo para definir aquele toque de cabeça. Se foi do Fabiano, errou a arbitragem. Se foi de um jogador do Vasco, acaba acertando a arbitragem. É isso que a gente vai tirar a dúvida. Exatamente. A imagem mostra o jogador do São Paulo triscando para trás. Se tiver uma outra imagem mostrando que o jogador do Vasco é que tocou, aí é a segunda jogada. 0 a 0 no placar do Morumbi. São Paulo e Vasco. E o jogo já começa com polêmica. Globo, um caso de amor com você. Raider, dê férias para seus pés. Use Raider. O Vasco tem posse de bola no campo de defesa com o Divan. Aí sai para o jogo o Maricá. Juninho recebe da direita, a marcação forte em cima dele e a falta marcada. A falta cometida. Você está sentindo toda a barulheira, toda a vibração do torcedor do São Paulo confiante no seu time. O Vasco, com toda a experiência que tem, vai segurando um pouco esse começo, tocando bola, deixando passar a empolgação são paulina de começo. É uma empolgação que pode servir realmente para empurrar o São Paulo para cima do Vasco, Falcão. Mas o Vasco está muito bem no jogo, a saída pelo lado direito. Quer dizer, o time do Vasco tem o Juninho, que trabalha muito bem a bola, Ramon, que é jogador habilidoso. O time do Vasco tem mais gente no setor de meio campo, consequentemente mais toques de bola. Agora, quem tem Dodô e França na frente, realmente tem muitas possibilidades de fazer o gol. Você viu ali naquele lance o toque com o braço direito do Nelson, a falta marcada, e o São Paulo vem para o jogo com o Sidney. Aí na esquerda recebe o Fábio Aurélio. O lançamento foi bem feito pelo França. Outra vez o Fábio Aurélio. Ele vai para o fundo, a jogada é perigosa, o cruzamento para trás. O Divan de novo presente no momento exato da jogada. As informações de Vasco e São Paulo para você conferir. O Vasco não vence o São Paulo na capital paulista há 9 anos. São 9 anos sem uma vitória do Vasco jogando aqui em São Paulo. E nesse período foram disputados 4 jogos. Isso sempre valendo o Campeonato Brasileiro, mas ao mesmo tempo o São Paulo não vence desde 92. Quer dizer, são sempre números. Jogos na capital paulista, jogos fora. Na soma geral, o São Paulo não ganha há 6 anos. 6 jogos, 1 por ano. A última vitória foi em 92. Mas na capital, o Vasco está aí há 9 anos sem conseguir uma vitória sobre o São Paulo. E a última vitória... Vem para a cobrança de falta o Souza. Vem para a cobrança de falta o Souza. O juiz está demorando. Uma discussão ali entre o França e o Nelson. Lá dentro da área. Bate a falta o Souza. Foi muito forte a cobrança. A última vitória do Vasco é de grande recordação para o torcedor vascaíno. Foi em 89. O Vasco campeão brasileiro de 1989. Daqui a pouco a gente vai ver de novo o gol anulado por um outro ângulo. Vamos ver se a gente tira todas as dúvidas que possam ter ficado para o torcedor do São Paulo, para o torcedor do Vasco, para o torcedor ligado da Globo em todo o Brasil. Nós já vamos passando de 10 minutos e meio, 0 a 0 no placar. O São Paulo tem um arremesso na jogada com o Fabiano. É no campo de ataque que o Zé Carlos vai movimentar. Até o capitão. Alexandre. Ele recebe bem no meio do campo. Nós temos aqui o Alexandre, convocado pelo Vanderlei Luxemburgo para a seleção. O Serginho, o outro São Paulino, não está jogando. O Divan, Felipe, jogadores do Vasco. O Pedrinho, que também foi, está machucado, você sabe. Vamos ver o lance? Vamos ver de novo o gol anulado? Olha aí, ó, bate a falta o Juninho. Ela vai direto, não tocou em ninguém, só no Mauro Galvão, Arnaldo César Coelho. Então errou o juiz. Por quê? O juiz é que estava na linha do impedimento, não era o Bandeirinha. O Bandeirinha estava na linha de fundo, não tinha nada a ver com o impedimento. O Mauro Galvão estava em condições, fez o gol e ele inventou o impedimento do jogador do Vasco, que estava em posição do impedimento no momento que o Mauro tocou a bola para dentro. Portanto, errou o juiz. A hora que parte a cobrança da falta, isso nós já vimos no ângulo do impedimento, os jogadores do Vasco estavam na mesma linha dos jogadores de defesa do São Paulo. Aí o capitão brigando com o Luizão de novo. Capitão ganhou, tá ganhando todas até agora. Luizão voltando ao time do Vasco, depois de um tumulto, ter saído da concentração, foi suspenso 5 dias. Tá
voltando hoje cheio de vontade. Aí o Rogério. Foi falta do França. Acabou pegando por trás o Rogério. O juiz optou por ficar só na bronca verbal. Errou de novo, lance para cartão. O jogador joga na frente, França vem por trás, dá-lhe uma rasteira. Quer dizer, tá começando mal o Simon. Claro, tá infeliz. 0-0 no placar. Nós temos 12 minutos. Lá vem o time do Vasco com o Felipe. Zé Carlos vai atrás dele. Felipe saiu um pouco mais pro meio. Vem o Zé Carlos, travou, tomou a bola. Aí o Fabiano. Recebe aqui na direita do time do São Paulo, o Sidney. Esse grito do Antônio Lopes é com o Rogério. O Rogério é um jogador jovem, formado no próprio Vasco da Gama. Está começando sua vida no time profissional e levando as duras do Antônio Lopes, que você está vendo aí, ó. O Rogério provavelmente que é o Lopes, Falcão, que acompanhe a subida dos homens de defesa do São Paulo. Ele deve conhecer bem os seus jogadores. O Lopes faz um excelente trabalho no Vasco. Se ele não conhecesse o Rogério, ficasse gritando assim, certamente ele inibiria o jogador não venderia. Então ele conhece, sabe que é na base do grito mesmo que ele vai fazer o Rogério entrar no jogo que ainda não entrou. Chamando a atenção, o Luizão é um jogador que está jogando em cima do capitão. O capitão marca muito bem. Acho que o Vasco poderia ter mais vantagem colocando o Luizão do lado do Márcio Santos e explorar justamente o apoio desse jogador aí, Fábio Aurélio, que sai bastante, aí o Luizão teria mais espaço. Aí o São Paulo dominou o Souza, chegou firme na marcação, bateu na bola o Odivan. Aí vai tentando fazer a jogada o Ramon. Ele perdeu a bola, ela foi para fora, fica apenas o arremesso lateral que favorece ao Vasco da Gama no lance do Ramon. Foram 13 vezes finalistas de campeonatos brasileiros, Vasco e São Paulo. Cada um ganhou 3 títulos. O São Paulo tem 5 vices e o Vasco 2 vezes foi vice-campeão. Ou seja, são times da mais absoluta tradição de vitórias em campeonatos brasileiros. São Paulo bicampeão mundial, interclubes, e o Vasco no fim do ano, em dezembro, vai a Tóquio enfrentar o Real Madrid. De Sávio, de Roberto Carlos, de Mijatovic, de Raul, um timão. E o jogo vale o título mundial interclubes do Vasco, buscando pela primeira vez conquistar esse campeonato. São Paulo vem para o ataque com o Sidney. Conseguiu sair bem da marcação. A abertura foi feita na direita para o Zé Carlos. Outra vez o Sidney. Vem o Rogério atrás dele, como quer o Antônio Lopes. O Rogério fica com a bola, mostra que ficou só com a bola. Mas o Carlos Eugênio Simon marca a falta de Rogério nesse lance, ó. Acabou havendo um cutucão realmente do Rogério no Sidney antes do jogador do Vasco ficar com a bola. É outra falta, é outra bola que vai viajar para a área do Carlos Germano. O Zé Carlos estava ali para a cobrança, mas deixou a batida para o Fábio Aurélio, que bate de pé canhoto. Pode vir uma jogada mais fechada, mais perigosa para o Carlos Germano. São só 2 jogadores do Vasco na barreira. Carlos Germano fica atento aí para uma eventual saída de gol. Pode pintar um tiro direto, um cruzamento. O Márcio Santos está lá na área, homem que sobe bem, e o juiz vai pegar o cartão amarelo pro Nelson e pro França, que o Tomé há algum tempo já tinha dito que estavam se estranhando, se empurrando. Ligado o Simon da amarelo para Nelson e para França. Agora sim a cobrança. Fábio Aurélio buscou o Márcio Santos antes dele, a subida do Mauro Galvão e a falta marcada. Globo, um caso de amor com você. Banco Itaú, bem-vindo ao ano 2000. O Carlos Germano, que depois de ganhar a Libertadores resolveu ficar carequinha, agora está de novo com o seu cabelo começando a aparecer, bateu o tiro de meta. Aí o toque do capitão, vem o Márcio Santos. O juiz pegou uma falta do ataque do Vasco da Gama, que o capitão rapidamente movimenta. 0-0 no placar. Estão jogando também hoje Sport e Corinthians. Aqui nós passamos dos 16 minutos. Sport e Corinthians estão jogando em Recife. 0-0 no placar. É o Corinthians líder do campeonato. O Corinthians tem 26 pontos, o Santos tem 22, o Sport 21. Outro jogo desta tarde, Botafogo e Paraná no Rio, 0-0. Grêmio e Santos, que jogariam em Porto Alegre, o jogo foi adiado, transferido para amanhã, por causa de muita chuva em Porto Alegre. Choveu muito hoje pela manhã, se o tempo deu uma melhorada, mas as diretorias resolveram adiar o jogo, transferir o jogo para amanhã. Então hoje São Paulo e Vasco 0-0, Sport Corinthians 0-0, Botafogo e Paraná também sem gols.
Houve o toque de mão do Sidney na arrancada do Felipe. Luizinho. A abertura foi feita para o Maricá. O Juninho vai encostar, o Maricá toca para ele. Vai articulando a jogada do Vasco, o Luizinho, o Maricá disparou. Luizinho tocou, o Juninho tocou. Vem o Luizinho pegar a sobra. Faz o lançamento. Outra vez a tentativa é com o Maricá, lá pela direita. O Souza acompanha na marcação, deu o carrinho, travou, ficou com a bola. Márcio Santos demonstrou excesso de tranquilidade no lance. Acabou errando na jogada e olha o Felipe. Mais pelo meio, como quer o Antônio Lopes. Faz a jogada, Ramon. Ela vai pro gol, fica fácil pro Rogério. O Lopes que é o Felipe jogando um pouco mais pelo meio, Falcão. Ele sabe do potencial desse jogador e ele segura um pouco mais o Nelson, um jogador de marcação, pelo lado esquerdo. Agora acho que a novidade, primeiro a ausência do Pedrinho é fundamental no time do Vasco, que é o jogador que trabalha pelo lado esquerdo, e hoje o Vasco não tem ninguém pelo lado esquerdo. Então o Antônio Lopes traz o Rogério, que é atacante, faz essa função e encosta o Ramon um pouquinho mais no Luizão. O lado esquerdo do Vasco não é bom, por isso que ele quer que o Felipe apoie bastante. A bola passou pela zaga do São Paulo, passou pelo capitão, cai com o Juninho, agora aqui pela esquerda. O Juninho toca a Felipe. O Lopes já gritou para ele olhar o Ramon, mas o Felipe tentou o lance individual e perdeu a bola. Souza liga o contra-ataque com o França, dominou, saiu no domínio da marcação do Nelson. O Nelson volta, insiste na pegada, o passe do França acaba no peito do Odivan. Estava impedido voltando o Luizão, o juiz viu a sinalização do assistente, mas deixou seguir o jogo. O Botafogo faz 1-0, gol de Túlio. Túlio que foi escalado pelo Paulo Autuori como titular, está confirmando aí a busca da volta à boa fase. 1-0 para o Botafogo contra o Paraná. O Nelsinho chamando o Zé Carlos e passando orientações para o lateral direito do São Paulo. Nelsinho que foi um bom lateral direito, jogou no próprio São Paulo. Tem o ataque lá pela esquerda, no entanto, com o Fábio Aurélio. Tira o Odivan. Esse jogo é muito importante para o lateral Zé Carlos, que tenta aí mais uma vez voltar a ser titular do São Paulo, depois que retornou da seleção brasileira, da Copa do Mundo, não conseguiu mais ter aquelas boas atuações que o levaram a ser chamado por Zagallo. E o Edmilson, que estava sendo improvisado pelo Nelsinho na função, acabou pegando uma suspensão de 29 dias por causa de um jogo no Rio-São Paulo contra o Flamengo. Vem aí a jogada pela esquerda do time do Vasco com o Felipe. O Juninho abriu, o Felipe toca no meio, recebe o Rogério. Vai tentar passar no meio da marcação do Sidney e do Alexandre. Ele ficou no chão, o Lopes queria falta, o juiz mandou seguir. Globo, um caso de amor com você. Brahma Guaraná, você numa boa, você numa light. O domínio de Alexandre no meio-campo do time do São Paulo. Ele faz a abertura, tocando de pé esquerdo até o Zé Carlos. E ele se manda para o campo de ataque. Encosta o Fabiano. O Zé Carlos deu uma pisada na bola. Acabou perdendo o lance, o pique todo da jogada. Depois levou duas entradas mais fortes e fica só com um arremesso. Olha aí de novo aí a pisada do Zé Carlos. Está realmente buscando reencontrar o futebol que acabou levando a seleção brasileira e a Copa do Mundo. Jogou aquela partida contra a Holanda, aquela semifinal, entrou meio assustado no jogo, mas o Brasil saiu vitorioso para a final da Copa. Vem o Fábio Aurélio. Outro jovem valor do time do São Paulo que vai apoiando o time pela esquerda. Aí dançando ali na frente do Ramon, saiu bem, cruzou, Dodô tenta a cabeçada, Carlos Germano faz a defesa. Globo, um caso de amor com você. Gol, o carro mais querido do Brasil. Aí o Fabiano. São Paulo vai tocando no meio campo. O jogo está 0-0. O Campeonato Espanhol está tendo hoje Real Madrid e Valladolid 1-0. Os campeonatos europeus estão começando. O Real Madrid vai começando bem o Campeonato Espanhol. O Real que vai enfrentar o Vasco na decisão do Mundial Interclubes. Hoje, nesse fim de semana, começou também o Campeonato Italiano. O time do Edmundo Fiorentina venceu por 2-0 o Empoli, mas o Edmundo foi expulso. Daqui a pouco a gente conta a história do Edmundo. O que aconteceu com ele nessa partida
do Fiorentina hoje na abertura do campeonato italiano de futebol. E o técnico Nelsinho fez uma tentativa tática de mudar o panorama do jogo. Ele inverteu as posições dos volantes Alexandre e Sidney. O Sidney passou a jogar pelo lado esquerdo, tentando fazer com que o Souza jogue mais avançado. O técnico Antônio Lopes é considerado um leão pelos jogadores quando dá instrução. Como é que são as instruções, Lopes? A instrução tem que ser dada quando a oportunidade aparece para isso, quando há qualquer coisa a consertar ou quando a gente tem que explorar qualquer coisa. Costa boa. Tá bom. Deu até uma limpadinha na garganta. Vem o Zé Carlos pro ataque. Ele está muito cercado, mas vai tentando chegar ao fundo. Caiu, travado pelo Felipe, travado na mais absoluta normalidade. Aí o Fabiano briga por ela. Dividiu com o Felipe. Luizinho pega a sobra. Prendeu o Ramon. Dispara o Rogério. Bola na esquerda. Foi para cima do Alexandre. O Alexandre é firme na marcação. Deu o toque na bola. Ganhou para o time do São Paulo. Vai procurando sair agora no contra-ataque de Souza. A bola chega no Fábio Aurélio. Torcedor São Paulino se inflama, quer um pouco mais de velocidade nessa saída São Paulina. O França faz o lançamento. A bola vai para fora. É só o tiro de meta. Eu falava do Edmundo. Edmundo foi campeão brasileiro pelo Vasco no ano passado. O Edmundo acabou se envolvendo numa confusão com o Fusco, jogador do Empoli. E os dois trocaram empurrões e os dois foram expulsos logo na primeira rodada do campeonato. Confusão lá na Itália, Falcão, você que por tanto tempo jogou no futebol italiano e sabe mais ou menos os critérios de julgamento. Esse tipo de expulsão não conta nada se primeira ou última rodada, né? O tribunal costuma ser durão. Vamos ver o São Paulo chegando com o Dodô. A bola explodiu no adversário. E aí, Falcão? Eu não tenho ideia se do que foi uma agressão, se foi o que aconteceu, mas eu vou te contar uma história rapidinho que aconteceu comigo. Chegando na Itália, me deram uma entrada mais forte, eu acabei reclamando que o juiz não tinha ido bem. É acostumado aqui no Brasil, que todo mundo reclama de todo mundo, não acontece nada. Recebi uma advertência da Federação Italiana dizendo que se acontecesse aquilo mais uma vez, eu seria punido. Eu seria punido pela declaração. Eu pegaria um jogo de suspensão só pela declaração. Diante disso, se for uma agressão, acho que o Edmundo vai ficar fora um pouquinho de tempo. Claro que a gente não sabe como foi o lance, só tem o noticiário de que houve uma confusão dele com o Fusco do Empoli, os dois foram expulsos. Enquanto que no Rio de Janeiro o Alwessione empata para a equipe do Paraná. Botafogo 1, gol de Túlio, Paraná 1, gol de Alwessione. Tudo igual. Aqui 0-0, também no Recife 0-0, Sport e Corinthians. Nós temos 25 minutos no primeiro tempo e uma invertida toda errada do São Paulo. O Zé Carlos não pegou o passe do Márcio Santos e o Vasco fica no lucro, ganha a posse de bola, vai pro ataque. No Domingão do Faustão, os sucessos de Olodum, Caetano Veloso, Cidade Negra, amanhã 4 da tarde no Domingão do Faustão. E depois das 7, os gols da rodada também vão estar presentes no Domingão do Faustão. Gols da rodada, lances polêmicos, as atrações do Campeonato Brasileiro no Domingão. Domingão do Faustão começa às 4 da tarde. Arrancada do França pela esquerda, o São Paulo vai para o campo de ataque. O Maricá encara. O França traz a bola. Chega também o Luizinho. Ele joga pelo alto. O Mauro Galvão tranquilo, toca de cabeça. E o Godivan domina. Passamos de 25, Falcão. Como é que está o jogo? No mesmo ritmo que a torcida do São Paulo tentou imprimir no começo do jogo? Ou o Vasco já acalmou a festa São Paulina? Jogo equilibrado, Kleber. Equilibrado, os dois times procuram jogar, mas tem uma pegada forte. O São Paulo joga com dois volantes. O Sidney e o Alexandre que trocam de função de acordo com a posição do Juninho. Eles fazem uma marcação em cima do Juninho, hora exercida pelo Sidney, hora pelo Alexandre. E o Vasco com dois volantes que ficam só na marcação. Luizinho e Nelson, somente para liberar o lateral esquerdo Felipe, que está jogando um pouquinho mais na frente. Joguei exatamente equilibrado. Os dois times jogam iguais em termos táticos e em termos de futebol. A jogada agora forte do Luizão, mas de qualquer maneira o jogo está muito equilibrado. E aí pita um cartão amarelo para o Luizão. O Luizão tentou dar uma jogada mais de efeito lá no campo de ataque, perdeu a bola, voltou para tentar corrigir, levou esse drible e pegou pesado, Arnaldo. É o quarto cartão amarelo com um pouco mais de 26 minutos num jogo quente. O juiz conseguiu controlar o jogo nesse momento. Aquele cartão que ele deu no França e no Nelson, os dois sossegaram. E o jogo tá aí. Vamos ver o cruzamento do Souza, o Odivan, toca para fora. Ia te perguntar exatamente isso. Conseguiu se acalmar o Simon
Exato. Em determinado momento do jogo, o juiz tem que se autoanalisar. Ele viu que estava mal, que estava deixando correr. Aquela falta do França era para cartão. Depois o Nelson fez uma falta também para cartão, mas ele consertou naquele lance dentro da área. E agora, no intervalo, nós vamos ver a conversa dele com os bandeirinhas, porque ele vai se preocupar com o gol anulado. É o segundo escanteio que tem o São Paulo, lá pela ponta esquerda. Olha onde fica o Dodô, dentro da pequena área, marcado pelo Luizão, na presença do Carlos Germano. Saiu bem o Luizão e fez o corte. A bola fica parada para a equipe do São Paulo. Do Vasco da Gama sair para o jogo. Ali o Antônio Lopes continua gritando com o seu time. Principalmente com o Rogério. Ele vai procurando corrigir aí as eventuais falhas do jogador Rogério da equipe do Vasco da Gama. O mais novo aí do time, pelo menos está entrando agora na equipe. Cruzamento vem, o Márcio Santos cortou. Completa e joga para longe o Sidney. Subiu o Fabiano. Vem o Odivan, com ele o Dodô, de novo firme o Odivan, não perdeu nenhuma ainda. No intervalo você vai conhecer um pouco mais sobre a vida do Odivan. No show do intervalo, o Odivan convocado para a seleção brasileira, deve estar feliz da vida. Aí o zagueirão. No show do intervalo tem alguns detalhes da vida do Odivan para você conferir. Aqui tem Zé Carlos no ataque pelo São Paulo. Fabiano recebeu, o Nelson é firme na marcação. Fabiano pegou a ajuda ali do capitão. Tocou no França, grande lance para cima do Felipe, belo drible. Aí prendeu, tentou o lançamento, boa bola para o Zé Carlos. Erra no cruzamento e erra por muito, Zé Carlos. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. Veja os passes errados. São Paulo errou 17, o Vasco errou 6. A gente reviu o lance do Zé Carlos. Daqui a pouco eu queria que o Falcão falasse o que acontece com um jogador como o Zé Carlos, que aparece, ele já não é novo, tem 29 anos, mas aparece, explode, joga muito, ganha lugar numa seleção brasileira na Copa do Mundo e de repente entra numa fase ruim, nada dá certo, nenhum cruzamento simples, aparentemente simples como era esse, acaba saindo com conversão. Daqui a pouco o Falcão fala do Zé Carlos. A gente vai dar tempo de falar agora, né, Falcão? Leve qualquer jogador, mais uma vez jogada aí do Fabiano, tentou uma jogada de passar por cima da bola, mas de qualquer maneira, qualquer jogador precisa ter tranquilidade. Ele pode ter 30 anos, como é o caso do Zé Carlos, se ele não tiver tranquilidade, se ele não mostrar confiança, ele não vai render. É o que acontece com o Zé Carlos, ele não está tranquilo, por isso não está rendendo. Sendo muito cobrado, muita pressão em cima dele, dá nisso. Olha aí a cobrança de falta do Fábio Aurélio, bola para a área. Antes do Fabiano, o Odivan. O rebote é do capitão. Aí o Zé Carlos. Veja como a torcida já dá uma pegada no pé, ó. Mas ele vai para cima, faz o lance, bate pro gol. O Carlos Germano defendeu e a torcida fica meio dividida. Metade aplaude, metade reclama. É a pressão que acaba acontecendo para cima do jogador Zé Carlos. Aí o Vasco com o Felipe. Fica tocando no campo de defesa ao Vasco. Um efeito colateral que ninguém esperava. A pílula do homem está ameaçando casamentos duradouros. Veja amanhã no Fantástico. Rogério. Bola do meio para o Luizão. Ele tenta o giro, protege bem a bola. E quase conseguindo concatenar a jogada. Luizão, Ramon e o Rogério entrava pelo meio da zaga São Paulina. Souza. Bola com o Fabiano. Ele tem espaço. Vai para cima do Felipe, que está mais pelo meio. França. Aí o Nelson já saiu na marcação. O França prendeu na hora do passe. Deu de presente para o Mauro Galvão. Felipe, Galvão. Agora o Maricá recebe lá na direita. Vamos passando de 31 minutos. 0-0 no placar do Morumbi, São Paulo e Vasco. 0-0 também na Ilha do Retiro, Sport Corinthians. 1-1, Botafogo e Paraná. Aí a marca do tempo aqui no estádio do Morumbi em São Paulo. Numa tarde de sol, de calor, de bom tempo. Globo, um caso de amor com você. Raider, dê férias para seus pés. Use Raider. Eu falei do bom tempo aqui de São Paulo. E
vale registrar mais uma vez que o mau tempo, a forte chuva lá em Porto Alegre acabou mandando para amanhã o jogo Grêmio e Santos. O último 0 a 0 entre Vasco e São Paulo aconteceu há 8 anos. Faz muito tempo. Esses dois times têm ataques positivíssimos. Aliás, são os dois melhores ataques da história do Campeonato Brasileiro. E esse vai ser o tema da pergunta do intervalo, que você vai se ligar. Comece a sua pesquisa aí sobre gols de Vasco e São Paulo. Esse 0 a 0 aqui, Cleber, pode ser explicado talvez não através só disso, mas isso é um dado importante. O jogador Ramon é um jogador de habilidade de chegada. Não está aparecendo no jogo pelo lado do Vasco e o Luizão fica muito isolado. E o Rogério não entrou no jogo ainda. E o São Paulo tem 2 jogadores que também não entraram no jogo, que poderiam acionar o Dodô e o França, que são o Fabiano e o jogador Souza. Esses 3 jogadores, o Ramon do Vasco e os 2 meias do São Paulo não entrando no jogo, consequentemente a bola não chega nos atacantes. Tivemos nesse primeiro tempo, pelo menos até aqui com 32 minutos, quase 33, poucas situações de gols para os 2 lados. E aí mais um cartão amarelo para o Maricá. Foi o terceiro cartão para o time do Vasco. Maricá, Nelson e Luizão receberam amarelo. Rogério e França, os que receberam cartão amarelo pelo lado do São Paulo. 5 nesse primeiro tempo. Nas faltas cometidas, 10 fez o São Paulo, 13 o Vasco da Gama. O São Paulo tem essa oportunidade aí até de tentar um tiro direto pro gol. Fábio Aurélio está ali na bola, o Dodô também, o Carlos Germano preocupado. Pode pintar um tiro direto, a barreira está dentro da área. Autoriza o árbitro, partiu o Fábio Aurélio, o toque na barreira e o escanteio. Agora, quando o Falcão falava do motivo do 0 a 0, o Arnaldo rapidamente protestou. Tem mais algum motivo de 0 a 0, Arnaldo? Não, é porque houve um gol anulado, um gol claro. Já é difícil ser um gol, e quando sai um gol, o juiz anula atrasado. O Rogério levanta a mão, ele apita o impedimento, depois deu o cartão ao Rogério. Quer saber se o gol valeu ou não valeu? Vem pra cobrança de escanteio, o time do São Paulo, o juiz parou, a bola saiu. O gol não valeu, né? Então tá 0 a 0. Tá certo. Vamos com calma, Falcão e Arnaldo, vamos com calma, vocês. Vai pra saída de bola o time do Vasco, enquanto o Botafogo, com o Zé Carlos, faz o segundo gol no Rio. Botafogo 2 a 1 em cima do Paraná. Vitória do Botafogo, no estado do Rio o jogo. O único jogo que teve placar movimentado neste sábado. Esse lance que o Arnaldo está falando do gol, talvez tenha sido o único lance, sim, do Vasco para chegar na frente do gol do Rogério. E o São Paulo também teve apenas uma oportunidade. Tem o Dodô. Aí tentando criar mais uma para o time do São Paulo. Jogou no meio, boa bola para o Souza. Ele bate, a bola vai para fora. Globo, um caso de amor com você. Banco Itaú, bem-vindo ao ano 2000. 35 minutos deste primeiro tempo. O placar é de 0 a 0, São Paulo e Vasco. Uma falta cometida em cima do Juninho. O ouvido do Rogério deve estar do tamanho do Morumbi. Que o Antônio Lopes grita com o Rogério é uma grandeza. Olha aí a bola no meio. Ramon dominou, girou, tem a chance, boa. Não consegue o chute. Agora ele rola pro Luizão. Daí vai a batida. Rogério Ceni faz a defesa no centro do gol do São Paulo. Não sendo forte o tiro do Luizão, mas o Ramon sim deu um baita susto na zaga do São Paulo e esperança para o torcedor vascaíno, que continua em pé, continua vibrando, porque o time vem de novo. Rogério, Juninho e Luizinho. Lá na direita vai para o apoio o Maricá. Ele recebe, olha para a área, prepara o cruzamento. A bola viaja antes do capitão, o toque de cabeça. E a bola vai para fora, o Ramon acabou sentindo. Ele cabeceou para fora, mas houve um choque com o capitão no momento da cabeçada. Acabou se dando mal. O Ramon, foi só um choque, né, Arnaldo? Choque normal, choque inclusive a tônica do futebol. Eu costumo dizer que isso é acidente de trabalho, né? Fica sentindo aí o Ramon. Você está revendo, isso aí são imagens do momento em que ele caiu. Agora ele já está em pé, já está voltando, já está legal. O Ramon continua no jogo para o time do Vasco da Gama. Globo, um caso de amor com você. Brahma Guaraná, você numa boa, você numa light. Daqui a pouco tem o show do intervalo. No show do intervalo tem um pouco mais sobre a vida do Odivan, zagueiro do Vasco, da seleção brasileira.
Tem os melhores lances de São Paulo e Vasco, o gol anulado, tem os lances de Sport e Corinthians, tem muito para você conferir. Aqui agora tem falta, falta para cima do Alexandre, que foi puxado. Veja como o Ramon usa a mão esquerda para puxar o Alexandre. E isso é jogada para cartão amarelo, Arnaldo César? Olha, aquela mão do Ramon ali do lado não justificava essa queda toda, porque o jogador não tinha mais jogada nenhuma, então ele dobrou o joelho e caiu. Foi falta, mas não lance para cartão não. E o cartão não saiu mesmo. Para o Ramon, que fez a falta. São Paulo tem mais uma chance na bola parada. É de longe, é da intermediária. Olha onde vai ficar a barreira, ó. Fora, bem fora da grande área. O Fábio Aurélio está com pinta de quem pode tentar o tiro direto. Ele parte, de pé esquerdo bate. Explode na barreira. Luizão tentou arrancar pelo time vascaíno. Alexandre recupera. Vem o Zé Carlos. É o São Paulo que se manda. Luizão foi para cima do Zé Carlos. Ele preparou o cruzamento. Bola fechada. Carlos Germano fez a defesa. A Loura e a Morena. As estrelas do grupo El Chan desafiando Tandy, Giovanni e Carlão numa partida muito divertida de vôlei de praia. Já imaginou? As duas Sheilas contra o Carlão, o Tandy e o Giovanni no vôlei de praia. Amanhã no Esporte Espetacular. O Esporte Espetacular começa logo depois do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. Ao vivo a partir das 9 da manhã de Monza, o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. Depois, o Esporte Espetacular. Souza brigou com o Luizinho, a bola espirrada fica com o Maricá. Outra vez o Luizinho. Felipe já clareou aqui pela esquerda para receber. O Luizinho viu bem, tocou para o Felipe. Ele se manda, tem espaço, vai embora. Leva pelo meio, tocou para o Ramon. Girou, o Rogério está aberto na esquerda. É para ele a bola. Encara a marcação do Zé Carlos. Dá uma dançada ali o Rogério. Zé Carlos deu o bote, bateu na bola, jogou para fora. Escanteio para o time do Vasco. Globo, um caso de amor com você. Gol, o carro mais querido do Brasil. Nós já passamos de 39 minutos, tem escanteio o time do Vasco. O Sol dá uma atrapalhada no goleiro Rogério. O Ramon bate, bola fechada. Rogério vai lá em cima. Tranquilo, ficou com a bola. E a rapidez na reposição. Caiu a bola com o Sidney. Ele que estava ali para puxar o contra-ataque. Um volante, tirando onda agora de ponta esquerda. O Nelson sempre atento na marcação pelo time do Vasco. Chega o França. Jogou no meio para o Souza. Segurou, chamou a falta não veio, ele caiu, meteu a mão na bola, falta contra o São Paulo. Olha aí, ó, ele queria a falta no lance do Maricá. Quando caiu, botou a mão na bola, ficou olhando para o juiz apitou a falta contra o time São Paulino. A marca de 40 minutos, 0-0 no placar. Capitão chega rasgando. São Paulo tem 11 jogos do campeonato, 4 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, tem 13 pontos ganhos, não ocupa uma classificação muito boa, está em 12º. O Vasco jogou só 8 vezes, são 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 12 pontos, a 15ª posição, mas tem pelo menos 3 jogos de diferença, por exemplo, do São Paulo, do líder Corinthians, para chegar. Se conseguir os 9 pontos nesses 3 jogos, vai entrar lá na relação dos classificados. Está com o jogo atrasado porque priorizou com razão a Libertadores e o Vasco brilhantemente venceu. Bola recebida pelo Fábio Aurélio, toca no meio, Souza. Dominou, prendeu. O Souza ainda não caiu definitivamente nas graças do torcedor do São Paulo. Rolou com o Alexandre. Alexandre para Zé Carlos. Ele vai para cima da marcação. Botou no fundo, grande lance para cima do Rogério, cruzamento. Agora ele foi o Zé Carlos, pelo menos na responsabilidade de chamar o lance e ir para cima, conseguiu o drible. Se o cruzamento não saiu perfeito, ele já andou meio caminho. Luizinho. Bola da direita para o Juninho, limpou bem, trouxe para o meio, protegeu. De novo com o Luizinho, aí o lançamento chega no Ramon. A abertura foi feita pelo Rogério até o Felipe. Agora um pouco mais aberto nesse ataque o Felipe. A jogada é rápida. No toque com o Rogério. Insistiu no lance individual, acabou perdendo.
Aí o Luizinho arruma tudo com o Mauro Galvão. E os gritos do Nelsinho, pro time apertar, pro Alexandre sair na marcação. O capitão é que saiu e saiu fazendo falta. E o Ramon já bateu. Vai rolando o time do Vasco, rolando a bola com o Maricá. Vem na velocidade, passou, ganhou o lance, não caiu na falta, o cruzamento. Capitão sobe, a bola não sai, o Rogério vai nela. Luizão chega antes, ganha, domina e fica com o escanteio. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. Vai para o seu segundo escanteio o time do Vasco da Gama. Você viu que o Rogério precisou sair atrás ali do Luizão no desespero. Vem a batida. Lá pela direita o Vasco manda a bola para a área do Rogério. Tira de cabeça o França que veio ajudar a defesa. Mauro Galvão está no ataque. Ajeitou com o Rogério. Ele abre até o Maricá. Recebe Juninho. Aí preferiu recuar o jogo. Está bem fechado o time do São Paulo. Nós já passamos dos 43 minutos. Primeiro tempo 0-0. Zé Carlos cortou. O grito do Antônio Lopes para o Nelson cobrir o apoio do Mauro Galvão. Mas o São Paulo inverte o jogo. Tenta lá pelo outro lado. O Souza foi lançado. O Maricá chegou antes. Protegeu, segurou. Vai tentando evitar a saída. Pisou na bola, caiu sozinho. Ficou no chão jogando. O Souza reclamou. Pode ficar no chão e jogar, Arnaldo? Não, ele prendeu a bola. Isso é atitude antidesportiva. Ele colocou a bola entre as pernas, impediu que o Souza jogasse. Ficou parado, sentar na bola. Veja na repetição lá. Ele prendeu. Isso daí é atitude inconveniente, atitude antidesportiva. O juiz podia dar um tiro indireto contra ele. Se ele está de pé, pode fazer o que quiser. Prender, levantar, sair pulando com a bola, né? Exatamente. Na Copa do Mundo tinha um jogador mexicano que fazia isso. 0-0 no placar. Cuauhtémoc Blanco. A seleção mexicana gostava de fazer isso, ou não? Vai para a jogada o time do Vasco da Gama com o Nelson. Nelson para Ramon. Ramon para o Juninho. Ia dando um belo lençol, um belo chapéu no Souza. Tomou um tranco. No Fábio Aurélio tomou um tranco e ficou no chão. Não quis saber de levar chapéu não, o Fábio Aurélio. Felipe. Foi falta. Falta do Zé Carlos. Zé Carlos puxou o Felipe. Agora vai pintar o amarelo. E esse é o lance clássico de cartão amarelo. Veja, o Felipe passa e o Zé Carlos agarra. Não é futebol, é futebol americano. Cartão amarelo foi dado para o Zé Carlos. Os times ficaram empatados aí nos cartões nesse primeiro tempo. 3 para cada lado. A falta é bastante perigosa. Essa que foi a 16ª falta feita pelo São Paulo. O Vasco fez 14. Tivemos 30 faltas no primeiro tempo. É muita falta? Natural. 15 para cada lado, 16 para um, 14 para outro. É uma média normal. Essa é perigosa para o goleiro Rogério. Vai para a batida o Juninho. Ele pega bem na bola. Momento de expectativa para o torcedor do Vasco. Partiu o Juninho. Pé direito. E ela passa muito perto do gol. Vai para fora num lance perigoso. Com quase 46 minutos. E o árbitro, Carlos Eugênio Simon, encerra o primeiro tempo depois desse susto que levou o torcedor do São Paulo. 0 para o São Paulo, 0 para o Vasco. Final do primeiro tempo. Em campo, a reportagem da Globo. Roberto Tomé, Regis Rezin. Nelsinho, o que mais te aborreceu no time de São Paulo nesse primeiro tempo? Vamos fazer uma marcação um pouquinho mais à frente. Eu acho que nós estamos dando muito espaço para o Juninho, que está saindo para jogar, principalmente pelo lado direito do Vasco. E ali que está nascendo toda a jogada ou a virada de jogo. Então nós temos que corrigir isso aí para melhorar a nossa pegada dentro do campo de defesa do Vasco. Que elegância do Odivan na primeira etapa. Não perdeu uma disputa na área. Graças a Deus, acho que nós estamos procurando posicionar bem dentro da área. Eu acho que o motivo dessa jogada aí é o posicionamento. Graças a Deus eu estou posicionando bem nas bolas aéreas, na própria bola rasteira mesmo. E graças a Deus estamos evitando, não deixar entrar a bola, né? Isso é o mais importante. Vamos ver agora o sucesso que o Odivan faz
quando visita a família em sua cidade natal. Veja aí o Marcelinho. Ao início do segundo tempo. A bola já está rolando no segundo tempo aqui no estádio do Morumbi. Portanto, 0-0 o placar. Você viu, reviu, acompanhou mais uma vez. Quando a bola parte na falta do Juninho, o Mauro Galvão está na mesma linha. Aí ele se movimenta, manda para o gol, mas o gol foi anulado. E nós temos agora o segundo tempo. 0-0, começo de jogo. Tomé, Regis, o que o Nelsinho e o técnico Antônio Lopes fizeram ou não fizeram nada? O Vasco volta com a mesma equipe. São Paulo também. Vem para a cobrança de falta o time do São Paulo. Lá pela esquerda, a batida do Fábio Aurélio é a primeira bola cruzada para a área do Carlos Germano nesse comecinho de segundo tempo. Olha que lance perigoso, Germano! No reflexo! Que defesa de Carlos Germano! No mais puro reflexo, ele consegue evitar o gol do São Paulo no começo do jogo. Veja aí outra vez, uma bola queima-roupa. Ele saltou e com a mão direita conseguiu tirar. E onde estava o Luizão jogando de zagueiro para tirar? Começa também em alta temperatura a segunda etapa. Natural, nenhum dos dois times quer sair daqui sem a vitória. Principalmente o São Paulo, que está com 11 jogos e apenas 12 pontos ganhos. E olha o lance aí, ó. Fora da bola naquela jogada que o Carlos Germano fez a defesa, o velho agarra. Daqui a pouco o Arnaldo César, não vai falar agora, não. Se fosse o Castrilli, podia dar pênalti. É que o juiz normalmente está olhando a bola, está olhando outros jogadores, dificilmente ele marca esse lance, mas se ele tivesse visto, teria marcado o pênalti. Aí o Nelson dominando pelo time do Vasco, a abertura foi feita na direita, tentou a arrancada ao Juninho, chegou travando o Sidney. Corrida de Odivan com o França, o Odivan deu um tranco no França, o França ficou no chão, queria a falta, o Odivan levantou, ficou absoluto no lance, aí recuou para o Carlos Germano, ou tentou abrir o jogo lá do outro lado, mas o Carlos Germano acabou resolvendo a vida. Aí o Felipe, toque de bola errado do Felipe, domina o Alexandre, lá vai o São Paulo, chute para longe, chute para fora, errou por muito. Kleber, o nome mais gritado por Antônio Lopes na primeira etapa foi o de Rogério. O que você quer dele, Lopes, no segundo tempo? Mais atenção e se movimentar mais. Jogadas de linha de fundo, ele tem que entrar, se transformar num centroavante. E na hora de voltar também tem que ter atenção na marcação. Tudo produto da inexperiência dele. Até que ele demonstra tranquilidade quando ele fala com o jogador. É aquilo que você falou, Falcão. Conhece o jogador que tem um estilo de trabalhar. Não é à toa que está há 2 anos no Vasco, absolutamente vitorioso o Lopes. Agora a expectativa é como é que o Rogério, que está jogando do outro lado, consequentemente, vai lá, o Odivan chegou. Consequentemente, do outro lado do campo e longe do seu treinador, do Lopes, vamos ver se ele reage jogando um pouco melhor. Porque jogar aqui do lado do treinador reclamando como o Lopes reclamou, foi muito difícil para ele. A torcida do São Paulo começa o segundo tempo como começou a partida, gritando, incentivando, tentando empurrar o São Paulo para dentro da área do Vasco. O time carioca, experiente, bem treinado, absolutamente entrosado, sempre procura esfriar esse momento mais inflamado do time do São Paulo. São as emoções do esporte, do Campeonato Brasileiro, que você acompanha na Globo. Tem muito mais para você conferir. Madrugada de sábado para domingo vai ser excepcional. 4h30 da manhã. Tem Brasil e Rússia, é um jogão de bola, um jogão de voleibol, vôlei feminino, a final do Grand Prix, Brasil e Rússia. O Brasil tentando ser tricampeão do Grand Prix. As meninas hoje enfrentaram Cuba, conseguiram uma vitória fantástica. Tem Brasil e Rússia, 4h30 da manhã, o Maurício Torres mostra. Às 9 da manhã, o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 com o Galvão Bueno. E na sequência, as atrações do esporte espetacular. É emoção para ninguém botar defeito. Aí o Juninho. Recebe o Felipe, domina, pisa na bola, encara, saiu do Alexandre. 2 jovens jogadores, o cruzamento pro Luizão, perdeu uma chance enorme de gol. Depois ele ficou, você tá vendo aí o Felipe? Dá uma olhada no Luizão, ele cabeceia para fora e fica revoltadíssimo. Chuta a bola para fora depois que ela já tinha ido embora, dando a impressão de que estava reclamando de uma marcação de impedimento. Um impedimento que até ficou ali meio
duvidoso, mas o juiz mandou seguir, o Luizão fez um protesto danado. O Luizão reclamou, foi do gol perdido, chutou a bola com força para fora do campo. E o detalhe, veja, ele não está impedimento no momento do passe, a jogada é normal, é que ele perdeu o gol. Agora, o detalhe é que ele tem já um cartão amarelo e outro seria expulsão. Ele chutou a bola para fora, depois a bola já ter saído, chutou na placa, reclamou. É a tal da atitude antiesportiva, mas o árbitro não ia também expulsar o Luizão por causa disso, convenhamos. Ele estava bravo com ele mesmo e não com a arbitragem. Vem o São Paulo, Souza. Trabalha ali pelo meio, na intermediária, rola a bola até Sidney. Aí o Fábio Aurélio no campo de ataque. De novo Souza. E aí tentou um lançamento, a bola pelo alto. O São Paulo está insistindo bastante nos lançamentos pelo alto, Falcão. Ele tem dois jogadores que cabeceiam muito bem na frente, o França e o Dodô. Muita grande mudança tática, pelo menos nesse início de segundo tempo aí, nós temos aí quase 6 minutos de jogo. É o posicionamento desse jogador aí do Felipe. Coloca o Nelson como terceiro zagueiro, libera um pouco mais o Felipe. Certamente para preencher aquele espaço que normalmente o Pedrinho, que hoje não está jogando, preenche. Então o Vasco coloca o Felipe, que é jogador de habilidade naquele setor. E foi dele o passe pro Luizão, que o Luizão acabou errando o gol. Também parece que o Vasco vai soltar bastante o Felipe e o São Paulo vai ter que soltar naturalmente o Zé Carlos na sua marcação. Pedrinho que vai ficar longos meses aí fora do futebol depois da cirurgia no joelho. Aí o Zé Carlos. 0 a 0 no placar. Fabiano. Joga a bola no meio para o Sidney. O Vasco volta, recua, fecha os espaços. O São Paulo tenta encontrá-los. Abrindo aqui pela esquerda com o Fábio Aurélio. O Dodô saiu da área, tentou a tabela, tirou o Mauro Galvão. Aí o Ramon domina. Jogou a bola atrás quando o Rogério já partia para o ataque. O Felipe corrigiu, mas erra na sequência o passe. Globo, um caso de amor com você. Raider, dê férias para seus pés. Use Raider. São 7 minutos deste segundo tempo. 0 a 0 no placar. Alexandre. Aí o Sidney buscando o lançamento lá na direita. A bola chegou no Fabiano, o passe é para o Zé Carlos. Evitou a saída? Não conseguiu evitar. A bola ultrapassou a linha de fundo na sinalização do Bandeira. O Marcos Ibáñez. O Zé Carlos diz que não, mas o tiro de meta está marcado e favorece a equipe do Vasco da Gama. Polêmica na Igreja Católica. A mulher que vai ser ordenada padre. Veja amanhã no Fantástico. Olha como a torcida do São Paulo está fazendo uma festa impressionante, está gritando, entrou no jogo, entrou no campo. É um adversário a mais para esse forte time do Vasco da Gama, que usa como tática, ó, esse toque de bola, dá uma esfriada no jogo. E assim tenta esfriar também a torcida, não desse modo como o Juninho tentou virar. Deu de presente para o Fabiano, arma um contra-ataque. De Fabiano para Dodô, o Odivan sai na marcação. Dodô protege, o Sidney encosta, inverte bem o jogo, buscando lá na direita a presença do França. Passa o Zé Carlos. França preferiu trazer a bola para o meio, fez o cruzamento, foi embora direto pela linha de fundo. Globo, um caso de amor com você. Banco Itaú, bem-vindo ao ano 2000. Os 3 jogos de hoje do Campeonato Brasileiro. O Botafogo está ganhando do Paraná 2 a 1. Corinthians e Sport lá em Recife. São Paulo e Vasco aqui no Morumbi. Você acompanha ao vivo esses 2 jogos 0 a 0. Santos e Grêmio, que jogariam lá em Porto Alegre, ficou para amanhã por causa da chuva na capital gaúcha. Vem a chegada do time do Vasco. O Rogério recebeu e entrando na área foi calçado com falta. Olha o torcedor do Vasco também se agitando. E a falta marcada. A falta do Sidney em cima do Rogério. É uma falta muito perigosa. Hein? É outra vez para quem bate de pé direito. O Vasco tem o Ramon e tem o Juninho. São os 2 jogadores que ficam ali esperando a definição para a cobrança. O Rogério vai armar sua barreira. Veja aí como o goleiro protege o canto direito do seu gol. Fica o capitão ali como sendo o primeiro homem da barreira. O homem que segue as orientações do Rogério. O Nelson e o Mauro Galvão ficam no meio da barreira do São Paulo. O Alexandre chega lá, empurra o Nelson. Vai para a cobrança de falta o Vasco. Definido o Ramon, partiu, bateu o Rogério. Fez
uma pose, caiu bonito, foi buscar, a bola veio no canto esquerdo e o goleiro do São Paulo agarrou firme. A polêmica está no ar. Os principais técnicos do futebol brasileiro discutem a violência do carrinho. Amanhã no Esporte Espetacular, que começa logo depois do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, a corrida no Autódromo de Monza às 9 da manhã e depois o Esporte Espetacular. Zé Carlos tentou levar a bola para a linha de fundo, acabou sendo o último a tocar nela. Fica apenas o tiro de meta para a equipe do Vasco. São Paulo está fazendo o 5º jogo em casa. Até agora, em 4 partidas no Morumbi, ganhou 2 e perdeu 2. E tem mais uma boa sequência aí de 7 jogos em casa para definir essa primeira fase. O São Paulo que ocupa uma posição, a 12ª, que não lhe dá, nesse momento, a classificação entre os 8 que vão para a fase seguinte do Brasileirão. Fabiano. Vem aí o Zé Carlos e o Alexandre. Aí o trabalho do Sidney. Souza, o São Paulo vai tocando. O Márcio Santos se aventura ao ataque. O lançamento foi para o Fábio Aurélio. Ele brigou pela disputa da bola com o Juninho. E o Fábio Aurélio acabou cometendo falta. Veja como ele usa a mão direita. Primeiro no peito, depois no rosto do Juninho. São Paulo, que faz a maioria dos seus gols, 8 dos 16 gols, até os 15 minutos de cada tempo. O primeiro tempo passou em branco. E nos gols sofridos, ele sofreu 11 dos 16 no segundo tempo. Você vê que o São Paulo está ali igual, ó. Fez 16, levou 16. A maioria dos gols que o São Paulo levou no segundo tempo. E a metade dos gols que o São Paulo fez acontecem antes dos 15 minutos. E aí não faz mal qual o tempo de jogo. A torcida está meio agitada nas arquibancadas. Torcedores de Vasco e São Paulo estão bem agitados, infelizmente, na arquibancada. E não é uma agitação provocada só por bons lances no futebol. É uma violência que explode, vira e mexe em arquibancadas. Olha, aí você não consegue entender de onde o sujeito tira da cabeça que aqui é um bom lugar. Lugar nenhum é bom para arrumar confusão. Ainda mais quando você vem e paga para ver um espetáculo, para ver uma diversão. Você imaginou você ir no cinema e não gostar do mocinho e do bandido e começar a brigar com o colega que está do teu lado na cadeira? Coisa sem nenhum sentido. E pior do que não ter sentido é o trauma que provoca, o risco que provoca para quem está lá sem querer encrencar. A Polícia Militar está já entrando em ação. 0-0 no placar. Vem para o campo de ataque o time do Vasco. Vai levando o Ramon lá pela esquerda. Saiu da marcação do Sidney, o Alexandre encostou, o Juninho recebe. Veio o Fábio Aurélio, saiu da esquerda, foi lá para a direita conseguir fazer a marcação. O ataque é do Fábio Aurélio, está no meio. Boa antecipação do Mauro Galvão. Toque de bola do Nelson. O Nelson forçou em cima do Souza com falta. Lá vem São Paulo. Recebe aí o Souza, já está no campo de ataque. Fábio Aurélio, toque para o Sidney. O Vasco recua, fecha os espaços e consegue tomar a bola com o Juninho. Passa bem pela marcação do Sidney e depois o Fábio Aurélio comete a falta. Globo, um caso de amor com você. Brahma Guaraná, você numa boa, você numa light. Daqui a pouco no Vasco, camisa 18, Brenner, jogador do Expressinho vascaíno. Agora, um absurdo aqui no Morumbi é a divisão por setores que foi feita pela diretoria de São Paulo. São grades colocadas, os policiais tendo que pular as grades, não há portões separando as torcidas. Os policiais tendo que pular ali para fazer então a divisão e evitar esse confronto entre as torcidas. Todas as atitudes que são tomadas dentro do estádio de futebol, infelizmente, devem ser tomadas pensando na insensibilidade de alguns torcedores. Então é melhor você sempre facilitar a vida de quem vai evitar essa encrenca. Às vezes até a intenção é evitar o confronto. Quando ele acontece,
às vezes dá mais trabalho do que deveria. Mas isso é uma coisa que não dá nem para imaginar, não tem nenhum cabimento, não dá para pensar. Vem o time do São Paulo, o que importa é a bola, isso aqui é o jogo. Olha o França, tentando uma jogada bonita, para ver se acalma esse ânimo irracional dos torcedores e faça com que eles voltem a torcer pelo jogo. Como tem que ser, ó, com o toque de calcanhar do Dodô, com a jogada bonita do França na batida, buscando o ângulo esquerdo do Carlos Germano. Aí você grita, pula e torce pelo seu time, seja qual for o seu time. Nós passamos de 15 minutos, o placar é de 0-0, o São Paulo busca o ataque, vem o Souza, bateu pro gol! Souza, do São Paulo! Bateu, jogou no canto esquerdo, Carlos Germano foi pra bola, não conseguiu evitar a passagem. Souza, com 16 minutos chegando agora, o São Paulo abre o placar do Morumbi. Souza, camisa 11, faz o segundo gol dele no Campeonato Brasileiro, o 17º do São Paulo. Sai na frente o São Paulo, 1-0 no Vasco, no momento em que o técnico Antônio Lopes mexe no time, Regis. Já mudou. Rogério, que ele tanto gritou, não obedeceu e saiu. Camisa 11, Rogério, para a entrada do 18, Brenner. Garoto, jovem atacante. Mexe no ataque a equipe do Vasco e o São Paulo faz 1-0. Estava começando a pressionar mais nesse instante do segundo tempo, Falcão. O Souza é um jogador de talento, um jogador que não aparecia no primeiro tempo, não vinha aparecendo agora no segundo, mas é um jogador que tem um belo chute para a esquerda, um jogador que quando ganha moral é importante no time. Foi uma boa participação dele, tinha entrada também agora recentemente, uma bola pela esquerda que o juiz tinha pitado impedimento, ele pegou de sem pulo, o Carlos Germano acabou agarrando a bola. Mas de qualquer maneira, duas participações dele, jogador importante, que até então não tinha aparecido no jogo. Mas como eles são uma marcação forte nos dois jogadores de frente do São Paulo, a vinda de trás é sempre uma jogada importante, coisa que o Vasco tem que fazer com o Juninho e com o Ramon, que até aqui não fez. Daqui a pouco no Vasco, outra substituição, camisa 13, Wagner, que está resfriado, mesmo assim vai entrar. E o Souza é um garoto de apenas 23 anos, apareceu jogando no Rio Branco, no interior de São Paulo. Esteve no Corinthians, na seleção, e agora o São Paulo tenta que ele seja o substituto do Denilson, não no jeito de jogar, mas ali para cumprir aquela função. Você viu ali a alteração, confirmou a alteração que já fez o Lopes, a entrada do Brenner, a saída do Rogério. Daqui a pouco vai aparecer o Wagner no time vascaíno, o Antônio Lopes tentando mexer no time para agora buscar o resultado. Está perdendo por 1-0. Recebe o Brenner. Já teve um momento, uma fase, o Brenner, que quando entrava, invariavelmente fazia um golzinho. Você está revendo aí o gol do Souza e conferindo que o Paraná empatou contra o Botafogo. Tudo igual, 2-2. Olha o Rogério como vibrou lá do outro lado. E o Alessione foi o jogador que fez o segundo gol do Paraná. Aliás, fez os dois do Paraná. Túlio e Zé Carlos para o Botafogo e 2 do Alessione para o Paraná. 2-2 é o resultado. Não é bom resultado para o Botafogo. O Paraná está em 13º, o Botafogo em 18º no campeonato. 17º no campeonato. Vai pitar mais uma alteração, a alteração que o Regis já anunciou é a entrada do Wagner. Ele entra, tá aí o camisa 13 do Vasco da Gama, e ele tá fazendo a alteração mais simples. Tirou o Maricá e bota o Wagner na posição que ele andou jogando ultimamente, Falcão. O Wagner é jogador de apoio, ele vai tentar sair também pelo lado direito. O Maricá estava saindo pouco. O Vasco tinha apenas a saída do Felipe, esse que fez esse cruzamento muito mal, inclusive não se cruza a bola na frente da área, mas ele inventou de cruzar a bola. Então o Wagner, que está tocando na bola agora, é um jogador que vai sair, porque é um jogador de apoio, é um jogador de meio campo, sabe apoiar, e o Vasco vai ter agora uma outra jogada forte pelo lado direito. Levou a bola até o Brenner, o Wagner. Do Brenner pro Juninho, é o Vasco da Gama buscando o gol de empate, o cruzamento do Juninho, Rogério. Globo, um caso de amor com você. Gol, o carro mais querido do Brasil. A torcida do São Paulo grita pro Rogério, que também é jogador da seleção brasileira. Mais um que está na relação do Luxemburgo.
Ele e o André do Internacional, os dois goleiros convocados para o amistoso contra a Iugoslávia. Aí o time do Vasco. Felipe tentando decidir ali na jogada individual. O capitão chegou, apertou, acabou sobrando o pé do Felipe no rosto do capitão, pelo menos sobrou mesmo. O capitão ficou no chão, sentindo. O São Paulo vai para o ataque, a bola lançada até o Dodô. Saiu o Odivan na cobertura. A bola saiu. Eu falava da Iugoslávia que joga com o Brasil. Você está vendo aí o capitão sentindo o rosto, o jogo paralisado, agora para o atendimento dele. Foi nesse lance aí, o Felipe levantou demais o pé, o capitão antecipou, jogou o rosto na bola, a cabeça na bola e acabou tomando a pancada no rosto. Eu falava da Iugoslávia, você vai ver amanhã no Esporte Espetacular um gringo que fala oxente. Amanhã no Esporte Espetacular, o artilheiro Petkovic, um iugoslavo que pode entrar para a história do futebol brasileiro, e o Petkovic foi convocado pelo técnico da Iugoslávia para integrar a seleção iugoslava no amistoso do dia 23 contra a seleção brasileira. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. Nós passamos de 21 minutos. O São Paulo vence por 1-0. O torcedor são paulino faz festa no estádio do Morumbi. O torcedor do Vasco fica meio preocupado. O Vasco está fazendo o segundo jogo da equipe fora de casa no Campeonato Brasileiro. No primeiro, também no estádio de São Paulo, empatou com o Bragantino 0-0. Vasco, que eu repito, tem apenas 8 jogos no campeonato. Está fazendo hoje a 9ª partida no Campeonato Brasileiro. Tem muitos jogos atrasados. Vem o Wagner, deu uma pisada na bola. E aí deu tempo do Fábio Aurélio travar, mas ele ainda briga por ela. Chega também o Brenner. Na luta de Wagner e Brenner, o Vasco acabou ficando com a bola e o Márcio Santos puxou pelo braço o Wagner, apesar de sair reclamando com o Carlos Eugênio Simon. O Márcio Santos não, o Fábio Aurélio, né? O Márcio Santos estava na jogada, o Márcio Santos saiu reclamando, o Fábio Aurélio puxou o Wagner pelo braço. A falta está marcada, vai ser cobrada. Juninho, bola perigosa, um soco nela o Rogério, não quis saber de agarrar. Voltou no Juninho. Agora o contra-ataque do São Paulo, a bola cai do pé do Alexandre. Ele tenta levar para o campo de ataque, freou, saiu da marcação do Odivan, mas perdeu a velocidade no contra-ataque. Fabiano toca para o França. O França estava completamente fora do ataque, ele estava ajudando a defesa na bola parada. E o São Paulo resolve tocar. Sidney e Souza. Alexandre. Veja como agora não usa a velocidade o São Paulo, só na hora de contra-atacar. Quando tem a bola no pé, prefere o toque. Cruzamento do Fábio Aurélio, chega no Dodô. Joga no meio, França. Outra vez na esquerda com o Souza. O Fábio Aurélio passou. O Souza levou bem por dentro. Cruzamento veio na cobertura, veio no meio do caminho o Mauro Galvão e fez o corte. Ela volta no Souza. Aí o Sidney. Lá do outro lado o Fabiano. O Zé Carlos já chega. O Fabiano olha e toca para ele. Veja quanto tempo o São Paulo está tocando bola. O Vasco não consegue apertar, não consegue chegar na marcação e tomar, porque o São Paulo faz com que a bola gire, saia da esquerda, vá para a direita, fique passando por todo mundo. Aí o capitão Souza. E a bola recuada. O Lopes gritou pro Brenner sair correndo atrás da bola. O São Paulo tá fazendo o jogo dele, Falcão. Aqui o Brenner saiu no Márcio Santos, ninguém acompanhou. Aí ficou muito fácil pro Márcio tocar no capitão. Quando você faz uma marcação sob pressão, tem que chegar 2, 3, 4, 5 jogadores. Não adianta um jogador na marcação sob pressão, porque aí vira o jogo, mata aquele jogador que quer um momento para defender. São Paulo tá tocando a bola, tá fazendo o que tem que fazer. E o Vasco tem que pegar um pouco mais. Se não está pegando, tá facilitando o jogo pro time de São Paulo. Essa marcação aí que o Vasco tá fazendo nesse momento não resolve. Ele não tá marcando, ele tá olhando o São Paulo jogar. Não existe uma marcação forte. O grande problema do time do Vasco, e o Lopes vai ter que trabalhar muito isso, é que o Vasco é o campeão da Libertadores. Ele tem que reverter, tem que buscar uma classificação no Brasileiro, então o Vasco não pode se sentir apagado com essa história, porque foi o campeão. Precisa também obrigado, porque o Vasco é um excelente time, muito bem treinado, mas me parece um pouco, hoje pelo menos, assim, sem a força que normalmente o time do Vasco tem, como talvez um dos 2 melhores times brasileiros no momento. Aí o Zé Carlos recebendo com o São Paulo, pela direita.
E aí volta a trabalhar a bola o time paulista. O Lopes está gritando, o Lopes está pedindo exatamente para que o time force um pouco mais na marcação. O Brenner chegou e tomou a bola. O São Paulo, que não ganha do Vasco há 6 anos, são 6 jogos nesse período, vai, por enquanto, com esse placar, quebrando essa sequência de jogos sem vitória. Mas tem muita bola ainda para rolar. E tem o forte Vasco da Gama no ataque. O juiz está dando um impedimento do Ramon. Quando ele dominou a bola, o Bandeira já dava um impedimento, o José Carlos Oliveira. O Ramon ameaçou reclamar. E aí é que é o problema, Arnaldo. Veja quem vai receber a bola, se você tiver a sequência, ó. Quem recebe não está impedido. Mas ele tem que dar impedimento pelo seguinte: esse jogador no meio da área aqui, a bola vai em direção a ele, então ele participa da jogada. Ele está em posição e participa. Ele não pegou na bola, mas participou da jogada. Então tá certo o Bandeira. Só faltava a gente querer que o Bandeira soubesse para quem vai o passe, né? Aí era demais pro Bandeira. O técnico Nelsinho está vencendo, mas continua com uma fisionomia preocupada, continua gritando com o time, atento a cada movimento do jogo. Ele já alertou os jogadores do meio de campo, especialmente os de marcação, no sentido que o Vasco agora joga com 2 atacantes. Ele quer toda a atenção do Sidney, do Alexandre e também do Fábio Aurélio, que pediu para não avançar muito. Roberto Tomé perto do banco do São Paulo, acompanhando todas as reações, orientações do Nelsinho. A mesma coisa o Regis Rezende do outro lado, com o Henriqueto Antônio Lopes. Henriqueto no bom sentido, ó. Ele grita, ele orienta, ele joga junto com o time. Nós vamos passando de 26 minutos. 1-0 São Paulo. Wagner e Brenner tentaram a jogada, ela foi para fora, é só o tiro de meta. Globo, um caso de amor com você. Raider, dê férias para seus pés. Use Raider. A batida do tiro de meta é do Rogério. É impressionante o som, né, dos dois. São 2 concertistas fora do campo, o Nelsinho e o Lopes, Falcão. E o Lopes joga com o time, o Nelsinho foge um pouco das suas características e pelo momento do São Paulo. O Nelsinho normalmente é um treinador mais tranquilo, mais calmo. O Lopes não, o Lopes é isso aí, grita, incentiva o seu time. Agora o Vasco é um jogador de muita qualidade. Vai lá, cara, depois eu completo. Vamos ver como é que vai chegar o França nesse lance. Acabou dando certo para ele, bateu pro gol, Germano, no rebote. Entrou pra jogada e não conseguiu concluir o time do São Paulo. Salvou o lance que era com o Dodô. Olha o chute. O Germano rebate, o Dodô tá chegando. E o Odivan vai junto para a jogada para mandar ela embora. O jogo vai ser isso. O Vasco tentando sair para o empate, forçando um pouco mais, e o São Paulo fechando o espaço, tentando sair no contra-ataque que ele está fazendo agora. Tomando a bola com o Souza. Aí o França. França é um jogador habilidoso, prende bem a bola, acerta o passe, joga na direita com o Zé Carlos. Ele resolve vir por dentro, foi tendo espaço, foi indo. Aí ele foi mais do que a bola até. Ela volta, ainda é do São Paulo, com França. Fábio Aurélio e Souza. E olha como o São Paulo vai tocando. Você tem um compromisso com o voleibol feminino do Brasil, a sua torcida é importante. O jogo é às 4h30 da manhã, Brasil e Rússia. É a final do Grand Prix. Brasil e Rússia, o Brasil tentando ser tricampeão do torneio. O Brasil, a seleção brasileira de vôlei com o técnico Bernardinho. Lá vem o Alexandre com o São Paulo, o passe foi ruim. O Bernardinho, o treinador, tem a Ana Paula, tem a Raquel, que é uma garota que está explodindo agora, jogando muito. A seleção brasileira da Virna. Brasil e Rússia. Rússia venceu a China e vem para a final com o Brasil. 4h30, o Maurício Torres mostra para você, ao vivo. Aí às 9 da manhã tem o grande prêmio de Fórmula 1 da Itália, direto de Monza. Galvão Bueno, Reginaldo Leme, João Pedro Paes Leme. São as emoções do esporte, o melhor do esporte para você conferir na Globo. Depois da Fórmula 1, claro, as atrações do esporte espetacular. Globo, um caso de amor com você. Banco Itaú, bem-vindo ao ano 2000. A jogada do Luizão abrindo lá na esquerda para o Felipe. Felipe prepara para arrancar em cima do Zé Carlos. Ele vem para a jogada, prendeu.
Consegue levar para o fundo, cruzou, a bola passou pelo Rogério. Brenner tenta reaproveitar, briga com ele o Fábio Aurélio. Ficou no chão o Brenner. E agora, Kleber, o técnico Nelsinho faz a primeira modificação na equipe do São Paulo. Vai entrar o lateral Cláudio, que é um jogador mais de marcação, no lugar de Zé Carlos na lateral direita. Ele troca simplesmente um lateral pelo outro, coloca o Cláudio no lugar do Zé Carlos. A torcida tem que dar uma força para o Zé Carlos na saída, o que é muito importante para o jogador, gritando o nome do Zé Carlos. Talvez ele tenha dito pro Cláudio atacar nem pensar, hein, Falcão? O Zé Carlos me parece até que saiu um pouco mancando. Parece que estava tentando fazer um alongamento na perna, mas de qualquer maneira o Cláudio é um jogador que vai sair pro apoio também, a característica do Cláudio. O Cláudio gosta de apoiar. Agora, falando do time do Vasco, o Vasco tem dois jogadores na frente, o Brenner e o Luizão, que são os dois atacantes. Tem a chegada do Ramon, tem a chegada do Juninho e tem a chegada principalmente agora dos dois laterais. Desse está com a bola o Wagner e do Felipe. Só que está faltando força para o Vasco usar todo o talento desse time que ele tem. Isso certamente vai ser a grande preocupação e o trabalho que o Lopes vai fazer em cima do Vasco. O time do Vasco tecnicamente é excelente, mas perdeu um pouquinho aquela pegada que levou esse time a ser campeão da América do Sul. Inclusive o fator que o Regis pode dar uma checada com o professor Bebeto, o preparador físico do Vasco. O time não está mais esgotado do que os outros por ter entrado numa competição tão dura quanto a Libertadores, simultaneamente ao campeonato, e ter vencido a Libertadores. Talvez um desgaste um pouco maior esteja deixando o time do Vasco menos forte, como disse o Falcão, fisicamente com menos pegada. Alexandre domina pelo time do São Paulo, nós vamos passando de 31 minutos, olha o São Paulo chegando, cruzamento Germano, 1-0 no placar, Globo, um caso de amor com você. Brahma Guaraná, você numa boa, você numa light. Ramon recebe, trabalha ali pela meia, tenta fugir da marcação do Cláudio, jogou no Luizão, boa tabela com o Ramon, capitão, firme na marcação. Aí na sequência veio o Fabiano, brigou pela bola, Sidney deu para o Souza, quando ele ia partir para o ataque, o juiz marcou a falta do Brenner em cima do Souza. Amanhã no Domingão do Faustão, os sucessos de Olodum, Caetano Veloso, Cidade Negra. Tem também uma homenagem ao ídolo da música sertaneja, João Paulo. Domingão do Faustão começa às 4 da tarde, depois das 7 da noite, rodada do Brasileirão encerrada. E a Globo, a equipe de esporte, mostra os melhores momentos, os melhores lances, os gols da rodada, os lances polêmicos. Amanhã no Domingão do Faustão, começa às 4 da tarde o Domingão. E aí um impedimento marcado, ó. Esse impedimento é para matar assistente, porque o homem vem na velocidade, a defesa está saindo, hein, Arnaldo? É difícil. Lance polêmico, lance difícil, lance de lançamento longo, o bandeirinha tem que ter muita atenção, por isso que às vezes acontece o erro. — 1-0 São Paulo. Corinthians Esporte no Recife, 0-0. Botafogo e Paraná no Rio, 2-2. E aqui uma falta marcada contra a equipe do São Paulo. O time do Vasco vê o relógio correr, o tempo passar, são 33 minutos. O Vasco pode começar a tentar, se tiver força, se tiver pegada, tentar uma pressão. Partir para cima do São Paulo. Para não sair daqui do Morumbi com a derrota, pelo menos buscando um empate. O São Paulo, claro, vai se defender, vai se armar como puder para levar esses 3 pontos para a soma da sua classificação, que está precisando muito. Daqui a pouco o técnico Nelsinho vai mexer de novo, o Tomé vai informar. Aqui o França ataca, lançamento muito forte. Vai mexer de novo o Nelsinho, Tomé. Vai mexer, vai entrar Marcelinho, camisa 16, no lugar de Souza. Ele tira um meia que trabalha com a canhota, coloca outro meia, também canhoto, para jogar aqui pela esquerda. Já Marcelinho, número 16, no lugar de Souza. Número 11 no time do São Paulo, Souza que toca essa bola pro Dodô. Souza, o autor do gol São Paulino. Também vai sair de bem com o torcedor. Boa tomada de bola, essa é a pegada do Vasco da Gama. Vem o Ramon, tomou, jogou na direita pro Brenner. Vem o Juninho, olhou para a esquerda para ver se o Felipe estava chegando. Tem muito mais zagueiro do São Paulo do que atacante do Vasco neste momento. E aí o desvio do Fábio Aurélio, o arremesso lateral, a alteração vai pintar, a entrada do Marcelinho e a saída do Souza, Paulo Roberto Falcão.
Você já falou, né? Sai um pé canhoto, entra um outro pé esquerdo para jogar no setor, só que entra descansado para fazer uma marcação mais forte. E eu acho que o Nelson está preocupado com o apoio do Wagner, esse que está com a bola aí. Ele que recebe. E já tem o Marcelinho na marcação, olha lá. Wagner tocou. Brenner recebe. Um pouco mais atrás o Juninho. O time do Vasco adianta definitivamente os dois laterais. Solta o Juninho. Ficam mais presos o Odivão, o Galvão e o Nelson. E aí dá o campo para o contra-ataque. Vai o França. Leva a bola para a área. Não cruzou. Segurou. Limpou. Abriu na esquerda. Era para o Marcelinho. E o juiz está dando pênalti. O juiz está dando um toque de mão e um pênalti contra o Vasco da Gama. O toque do Luizinho. O Odivan diz que o Carlos Eugênio Simon tá louco. O Mauro Galvão pressiona. O Luizinho reclama. E o juiz marca pênalti. Sábado difícil para o Carlos Eugênio Simon. Deixa eu explicar a jogada. Quando houve o centro na área, o Odivan está saindo e o Luizinho está voltando. Aí, nesse lance aí, ele está alegando que houve o toque do Luizinho. A televisão mostra que a mão do Luizinho está em direção à bola e desvia a bola que ia passar. O juiz está em cima do lance e marcou o toque do Luizinho. Agora, essa reclamação toda do time do Vasco, veja na repetição. A reclamação toda do Vasco é o seguinte, é que a bola bate no rosto do Luizinho. O Luizinho se vira, inclusive, dizendo o seguinte, eu não quero essa bola, porque o Odivan fez um corta-luz e a bola bate de susto no Luizinho. Aquela mão esquerda do Luizinho que mudou a vida do juiz? Exato, ela bate no rosto dele, resvala ali, mas não houve nada assim, aquela mão deliberada, no lance morto, e ele está encoberto e talvez no grito tenha apitado o pênalti. Na minha interpretação, errou novamente. 37 minutos chegando, São Paulo tem a chance do segundo gol. Pênalti contra o Vasco da Gama. Vai o Dodô para a cobrança. O Dodô tem 8 gols no campeonato, é o artilheiro do São Paulo. Parte Dodô, Carlos Germano no centro do gol. A batida do Dodô é de pé direito. Bateu na bola, na trave! Explode no travessão, bate no chão e não vai pro gol! O São Paulo não faz o segundo. Deixa o Morumbi perto de um silêncio. Só com o torcedor do Vasco comemorando como se tivesse ele, Vasco, marcado. Dodô explodiu a bola no travessão. O placar continua 1-0 para o São Paulo. E numa disputa de bola aqui na lateral próxima ao banco do São Paulo, Marcelinho acabou recebendo o cartão amarelo. Esse foi o segundo pênalti perdido pelo Dodô no Campeonato Brasileiro. Contra o Sport no Recife, ele também perdeu um pênalti. Vem para o campo de ataque o time do Vasco. Tomada a bola. Bebeto fez o terceiro gol do Botafogo. Você viu ali o placar: 3 para o Botafogo, 2 para o Paraná. Jogo duro para o Botafogo. Vai suando para conseguir a vitória. Está fazendo 3-2 agora com o Bebeto. Dodô acabou perdendo o pênalti. Você está vendo a reação do Carlos Germano, que foi nenhuma. Ele caiu para a esquerda, a bola veio na direita. O Dodô, que fez o único gol de bola parada que o São Paulo marcou no campeonato, um de falta, e acabou perdendo 2, como disse o Roberto Tomé. O antigo juiz da FIFA, comentarista de arbitragem, já falecido Mário Viana, titio Mário Viana, dizia o seguinte, que pênalti mal marcado não entra. E aconteceu isso. Continua 1-0, São Paulo na frente. Globo, um caso de amor com você. Gol, o carro mais querido do Brasil. 1 para o São Paulo, 0 para o Vasco do Morumbi, 0 para o Sport, 0 para o Corinthians em Recife. Botafogo 3, Paraná 2 no Rio. São os 3 jogos de hoje no estado do Rio, o jogo. 3-2 para o Botafogo. São os 3 jogos de hoje. Olha aí de novo o pênalti, ó. Ele tirou do goleiro, tirou até demais. E ela bateu no travessão, não levou sorte o Dodô. Que é o artilheiro do São Paulo na temporada 98 com 20 gols e o artilheiro do time do brasileiro com 8. Cobrança de falta do Juninho direto para a mão do Rogério. O outro jogo que estava marcado para hoje, informando mais uma vez, Grêmio e Santos jogariam em Porto Alegre, muita chuva em Porto Alegre. O jogo foi transferido, vai ser amanhã.
Aí o trabalho do Márcio Santos. Falando bola até o Marcelinho. Marcelinho para o Fábio Aurélio. Bola pro meio da área. Domina o Dodô, jogou para trás. Ela vai chegar no Marcelinho, tira a zaga do Vasco. Dodô que viveu uma semana meio traumatizante. O São Paulo ganhou do Bragantino 2-1 lá em Bragança Paulista. E na saída do vestiário, depois do jogo, Dodô estava conversando com algumas pessoas e acabou levando um soco meio por trás ali na traição. Ele levou um soco na boca, machucou a boca, ficou com o lado inchado, levou alguns pontos. Ficou meio abatido, mas se recuperou, veio para o jogo. Está fazendo uma partida que não é brilhante e nem ruim, né, Falcão? Mas acaba perdendo o pênalti que faz só como é que é a história? Só perde quem bate, né? Mas é um jogador de talento, jogador de habilidade, aparece às vezes pouco no jogo, mas tem um toque refinado, deu um passe de calcanhar no lance que tirou pro França, enfim, é um jogador que sabe jogar. O Vasco e pressiona, tenta chegar até o gol do empate, mas não tem a força. E o Vasco já fez um ano maravilhoso, cara. O Vasco é campeão da Libertadores, tem que se preparar bem para a final, para ser campeão do mundo contra o Real Madrid, e para se preparar bem tem que procurar justamente dar essa força de marcação mais uma vez ao time do Vasco. E o Vasco sente isso, sente esse cansaço do ano inteiro, mas certamente o Vasco vai conseguir se jogar o futebol que sabe, ou até mesmo uma classificação, porque é um outro time excelente. Esse ano maravilhoso que o Falcão disse, você junta a temporada começando no meio do ano passado, o título brasileiro, depois o título carioca, o título da Libertadores, e vem então para fazer a grande final dia 1º de dezembro contra o Real Madrid lá em Tóquio. Quer dizer, é uma temporada realmente brilhante do Vasco da Gama, comandada pelo Antônio Lopes, e ainda tem muito jogo pela frente. Está fazendo hoje o 9º jogo dos 23 que vai fazer na primeira fase do campeonato, ainda vai brigar pela classificação entre os 8 no Campeonato Brasileiro. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. Nós chegamos a 42 minutos deste segundo tempo. O Mauro Galvão tomou um cartão amarelo ali por causa de uma reclamação. Neste domingo, 4h30 da manhã, tem a final do vôlei, o Grand Prix feminino. Brasil e Rússia ao vivo, 9 da manhã ao vivo de Monza na Itália, o grande prêmio da Itália de Fórmula 1. E às 7h15 da noite, os gols no Domingão do Faustão. São atrações que você não pode perder no fim de semana da Globo. O melhor do esporte na tela da Globo, você confere. Vem aí a jogada lá pela direita, a bola foi para fora. Tem gol em Recife, tem gol na Ilha do Retiro. Estão jogando Sport e Corinthians lá. O Corinthians é o líder do campeonato. O Sport faz ótima campanha, é o terceiro colocado. O jogo está no final lá e tem gol. Daqui a pouco você vai ver. Já o gol lá em Recife. Será que o Corinthians volta de lá com 3 pontos ou o Sport aprontou? Luiz Roberto, quem marcou na ilha? Marcelinho, um dos artilheiros do campeonato. Vai Marcelinho, na cobrança. Gol! Do Corinthians! Olha que mão aí! Quem marcou na Ilha do Retiro foi Marcelinho, foi o Corinthians. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, vai para 10 gols. Marcelinho numa fase excepcional, convocado para a seleção. 1-0 Corinthians. O jogo lá está no final. Aqui também. E o São Paulo ataca. Vem o cruzamento. Boa a presença do Mauro Galvão. O Nelson dá sequência ao lance. O Vasco tem pressa. O São Paulo aperta. O São Paulo sabe que não pode deixar escapar essa oportunidade de vencer um jogo contra um time forte como o Vasco da Gama, para tentar se recuperar de vez no campeonato. A arbitragem anuncia 2 minutos de acréscimo. Olha o Rogério fazendo bobagem ali. O jogador do Vasco foi para o chão. O Lopes gritou, queria pênalti. O juiz mandou seguir. A jogada foi do Alexandre em cima do Ramon. Agora tem uma falta marcada contra o Vasco. O Vasco cresce nesses minutos finais. Nós já temos 44,5. Lopes queria de todo jeito um pênalti naquele lance. Deu um grito na hora, Arnaldo. Mas não foi não. O Ramon pegou a bola, matou no peito, jogou na frente. Quando viu que não estava apertado, dobrou o joelho e cavou na falta que não houve.
Olha aí a bola pro Mauro Galvão, tá numa de centroavante, agora ele deu! Penalidade máxima, marca a arbitragem! Pênalti em cima de Mauro Galvão, marca o Simon Arnaldo César Coelho. Experiência do Mauro Galvão, matou no peito, jogou pro lado, uma bola que não tinha perigo, e o capitão foi deu-lhe um pontapé aqui na coxa, querendo dar uma bicicleta. Infantilidade do capitão, um pênalti desnecessário, mas o capitão chutou a coxa do Mauro Galvão. 45 minutos, 15 segundos. O juiz deu pênalti do capitão no Mauro Galvão, que foi jogar lá de atacante. É a experiência do Mauro Galvão. O jogo está 1 a 0, o juiz já deu um pênalti do lado de lá. Ele mata a bola no peito, joga pro lado esquerdo, porque ele ali não tinha nada que fazer. O capitão vai, é só cercar. O que o capitão vai? Da bicicleta, vai dar chute. Deu um chute na coxa dele. Ele chutou o Galvão? Bateu, deu um ponto. Olha, pode ver na repetição que ele bate na coxa ali atrás. Olha lá o joelho dele na coxa. O que ele tem que levantar o joelho? É só cercar. Foi infantilidade do capitão, pênalti. Tá marcado o pênalti contra o time do São Paulo para jogar uma ducha de água fria no torcedor São Paulino no Morumbi. Compensação para virar carnaval na casa de qualquer torcedor do Vasco. Se rolar o gol, evidentemente. A cobrança vai ser feita pelo Ramon. No gol, o Rogério. 46 e 20. 1 a 0 São Paulo. Vai partir o Ramon. Pode ser um gol de empate. Partiu o Ramon. Pé direito. Gol! Ramon do Vasco. Lá vem o Vascão. Ramon empata o jogo a 47. Tudo igual no Morumbi. 1 a 1. Faz o segundo dele no campeonato. O Vasco marca o 12º gol. O juiz acaba o jogo. Rapidamente, Arnaldo César Coelho. Um gol mal anulado, um pênalti marcado. E esse outro pênalti agora que eu acho que eu não marcaria, Arnaldo. Você marcaria. A análise da arbitragem de Carlos Eugênio Simon. Uma arbitragem infeliz, tumultuada, porque foi um jogo de poucas faltas, sem violência, com muitos cartões amarelos. O gol invalidado logo no início do jogo prejudicou toda a sua arbitragem, que queira ou não queira, o árbitro fica com aquele subconsciente agindo sobre o consciente e ele aí tenta compensar. Ele, é claro, um árbitro que tem futuro, um árbitro que eu já vi em outros partidos que apita bem, mas hoje, infelizmente, não foi feliz. Mas o pênalti foi uma falta do capitão infeliz. A regra não diz se o jogador que está com a bola dentro da área está tendo o perigo de fazer o gol ou não. O capitão não tinha que ir naquela bola de forma tão atabalhoada. Por isso é que houve o pênalti. E o jogo Falcão 1 a 1 ficou igual? O jogo ficou igual, o Vasco. A bola murcha que atrapalhou a luz